Bom dia, hoje é segunda-feira, 13 de março e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos debater o mundo paralelo da internet e os perigos por trás das redes sociais. Quando o mundo virtual passa a ser perigoso? Para tratar do tema, eu recebo a psicóloga Paula Carvalhais. Bom dia, Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. E o presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos, José Roberto Chiarella. Seja bem-vindo, José Roberto. Obrigado, bom dia a vocês que nos assistem, a você, Nathalie, e também a você. Obrigado. E você pode participar enviando sua pergunta para o nosso e-mail, que aparece aí na sua tela. Eu vou começar o nosso bate-papo, Paula, com você. O isolamento causado por adolescentes que ficam muito tempo na internet, hoje isso é muito comum, cada vez mais comum, pode ser prejudicial à saúde mental? Com certeza que é prejudicial, porque o adolescente ele tem que ter uma série de redes de vivência e de comunicação. Você também não pode esquecer que ele está com o cérebro em formação. Ele forma novas conexões, novas maneiras, novas redes. E se ele só vive dentro da internet, ele vive uma realidade virtual. Ele não está no mundo com outras pessoas, vendo outras coisas e principalmente aquilo que a gente diz, saindo do lado narcísico dele. E a adolescência é uma fase muito complicada, né? É uma fase, já é por si conturbada, há um bombardeio de hormônios, há um bombardeio de estímulos. E eles são muito frágeis, pouco resistentes a frustrações. E hoje em dia, na nossa realidade, muito sós em casa. Então, tudo isso pode gerar uma falta de controle e uma falta de vivência de outras situações. Então, ele não vai ter aparato emocional para lidar com a vida mais tarde, com tudo que requisitar no ambiente de trabalho, na área emocional, afetiva. Só a internet, só o relacionamento consigo mesmo em realidade virtual não possibilita esse treino, essa formação. Isso vem muito de encontro a um estudo realizado pela Agência de Saúde de Ottawa, no Canadá, que entrevistou 750 estudantes e trouxe um dado bastante alarmante. 25% deles disseram permanecer na internet por mais de 2 horas e não só isso, eles tinham traços de depressão, ansiedade e pensamentos suicidas. Isso é um alerta, foi feito lá no Canadá, mas é um alerta de um modo geral para o mundo todo, né? A pesquisa foi feita no Canadá, mas na realidade todos eles vivem coisas parecidas. Hoje, na época da globalização, os jovens vivem emoções muito parecidas em todos os países. E eu fico impressionada porque mais da metade dos jovens não tem controle do uso da internet pela família. Os pais até os deixam usar privadamente no quarto, com a porta fechada. O adolescente tem muito hábito de ficar com a porta fechada. Na bolha dele, no mundo dele, o brinco só falta pôr o frigobar, para ficar ideal. Então, com isto, ele acaba ficando fora do controle, não dorme. Então, tudo isso, inclusive a falta de sono, leva primeiro à ansiedade, é a primeira característica que aparece. Ele fica apressado, com tudo urgente, sem paciência, mal-humorado, o humor muda muito, E assim, não tem paciência nem para acabar de ouvir as coisas e nem para se integrar as atividades. Ele não fixa atenção, ele tem um problema crônico de falta de atenção. E aí começa a perder escola, não querer ir para a escola. Aí vem a depressão, inclusive porque há problemas no relacionamento com a internet. Eles são muito impulsivos, muito explosivos e acabam falando coisas entre eles e se irritando e arrumando confusões com muito mais frequência do que se eles estivessem vivendo no meio disso tudo, coisas mais realistas, E que talvez o relacionamento pessoal pudesse colocar em prática uma solução muito mais rápida, né? Com certeza, porque a vida, ela própria media determinados conflitos. Você vive e, ao mesmo tempo, você olha quem está à sua volta, o que acontece, quais são as notícias, é intermediado por uma série de coisas. Quando você está na tela, na internet, quer seja no celular,
ou em qualquer relação com blogs, com informações, tudo é muito mais superficial, tudo é muito mais urgente, dá uma sensação de urgência, que é isso que leva, em princípio, à ansiedade, e ele quer resolver tudo da maneira como ele quer. Ele não presta atenção em outras conexões, em outras coisas do mundo. Inclusive, hoje, falta paciência para ler textos mais profundos, para ter informações mais densas, necessárias a uma formação, inclusive uma prática profissional mais tarde. Sem dúvida, a linguagem está empobrecida. A gente pode perceber que a linguagem o tipo de informação é mais superficial. Mais Eu falo raso. que eles têm muita informação e pouca educação. Doutor José Roberto, pegando o gancho do que a doutora Paula falou, a respeito dessa questão do acesso sem controle, muitas vezes, dos pais, de dar uma liberdade para o filho em virtude da fase conturbada que eles estão vivendo. A minha pergunta, sem controle, há uma preocupação da parte da psicologia. A gente pode dizer que hoje navegar na internet é seguro no Brasil? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum há segurança na internet. Mas aqui acompanhando, né, as colocações ainda muito bem feitas pela doutora Paula, eu tenho que afirmar que a educação ainda é o fator primordial para que haja mudanças comportamentais. Nós vivemos numa sociedade hoje, que é a sociedade da informação, ela vem com um número muito grande de informações para esses jovens, adolescentes, que são intitulados, né, chamados da geração Z, aqueles nativos da internet, aonde essas mudanças efetivamente não vão acontecer de forma imediata, porque aquilo está inserido no cotidiano. É óbvio que essas relações, chamadas virtuais, que não há diferença entre as reais, vão repercutir na sua vida, dentro do seu ambiente escolar, dentro do clube, do lugar recreativo, onde eles estão. Mas o que é mais importante é entender que o controle parental é mais do que uma proibição. O controle parental é um diálogo, existem até softwares que estão disponibilizados gratuitamente que controlam o acesso desses jovens à internet, não é? Mas não é só esse caminho de acesso. É o diálogo em si, é o contato, é a relação pai-filho, né? E nós não podemos aqui nos distanciar de realidades que efetivamente acontece no dia a dia de cada um, não é? O distanciamento, algumas vezes, por conta do cotidiano, de trabalho dos pais. Agora, a escola, há um tripé aqui que tem que ser avaliado, né? E nesse tripé a gente coloca o Estado para fomentar a educação digital, os pais, por sua vez, e a escola. Sim. Esse tripé que tem que ser e nós estamos lidando hoje com uma ideia filosófica até, não é, de uma sociedade líquida. E efetivamente essa sociedade, ela tem se transformado numa sociedade com vários relativismos, né? Nós precisamos colocar ali uma questão educacional de alguns absolutos para poder entender aquilo que efetivamente pode causar. O próprio CGI, que é o Comitê Gestor de Internet.br aqui no Brasil, que desenvolve várias pesquisas, tal qual acontece lá fora, o uso da internet tem aumentado. Mas a gente tem que analisar isso também como um fator muito benéfico para nós, porque hoje nós todos aqui não vivemos sem tecnologia. Eu mesmo, antes de entrar no programa, gravei um vídeo ao vivo para colocar numa rede social, falando justamente sobre o tema que nós iríamos tratar. Eu acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Exato. E esse equilíbrio, ele nasce quando nós efetivamente sabemos aplicar alguns direitos constitucionais, que é a liberdade de expressão, que é a privacidade. Só que tanto a liberdade de expressão quanto a privacidade, aqui eu queria deixar bem claro, liberdade de expressão não é absoluta, ela é relativa. Eu tenho que utilizá-la dela desde que eu não passe a adjetivar algumas colocações, uns posts, algumas coisas que eu faço que acabam por ferir. O meu limite termina quando começa do próximo, Isso. né? E privacidade é interessante porque o usuário de internet, nós todos, né, clamamos por privacidade, mas quando nós mesmos nos disponibilizamos de forma aberta. Nos expomos. Isso. Então, o jovem, ele precisa. Agora, segurança, nenhuma. Nenhuma. Eu acho que tem que Não houve evolução? Houve.
Mas ainda é um universo muito Houve, amplo. é só que a gente tem que entender assim, crime é crime desde o início da humanidade. Ele só está migrando para formas de serem cometidos. Então hoje, se eu tenho uma vulnerabilidade dentro das redes sociais, ou do computador, ou do dispositivo móvel, qualquer outro sistema que não me dê segurança, ou que eu me exponha, eu estou dando oportunidades para que esses crimes passem a ocorrer. De maneira muito ampla, né? Não é só, falamos de crimes bancários com desvio de recursos, crimes de invasão de redes de computador em organizações, né? O crime cibernético é aquele crime cometido através de um dispositivo, né? Aí, leis que vieram para melhorar, outras que tentaram melhorar e efetivamente não melhoraram absolutamente nada, pioraram até a acessibilidade com a judicialização, mas não é nada que cause um grande alarde. O que tem que ainda é o ser humano buscar um controle sobre seus próprios atos. É isso que nós temos que explicar e entender. Paulo, você concorda com essas colocações? Olha, concordo. Inclusive, isso que ele fala dos sentimentos líquidos, que é um conceito que o Zygmunt Bauman trouxe nos últimos anos, mostra que o difícil é você viver no espaço coletivo. O jovem ele está se formando, então quando ele joga uma discussão, uma foto íntima, eu tive problema de menina de 10 anos, que os amiguinhos tiraram fotos íntimas dela sem que ela percebesse, jogaram entre eles, foi parar na rede do colégio, quer dizer, eles não sabem lidar com o espaço coletivo. Isso gerou uma série de problemas. Claro. A gente nem fala de problemas legais, como o doutor José Roberto disse. Mas do estrago psicológico. Sim, porque a justiça só entra, né? A justiça, onde nós não conseguimos resolver os nossos conflitos entre nós. Então, os jovens, eles não têm um aparato emocional, de educação familiar ainda formado, que faça com que eles percebam e tenham esta malícia. Né? Então você vê meninas tirando a roupa porque uma amiguinha da internet disse para ela tirar a roupa, sem que ela perceba que a amiguinha da internet não é a amiguinha da internet, não é a pessoa que ela projeta. A gente diz que é uma dose de projeção pessoal, onde eu vejo a tela. Isto é que é diferente da realidade virtual, da realidade mesmo do mundo. Se eu vejo você, é uma coisa. As pessoas que veem a imagem da Nathalie na televisão têm uma ideia do que é a Nathalie. Exatamente. Mas esta é a projeção nossa com relação às coisas. E assim acontece com tudo. Então fica muito difícil você lidar com situações que passam a ser criadas nesse espaço coletivo e tudo que se joga na rede não tem volta. Replicou. Não tem volta. Eu tenho uma filha de 4 anos, sempre falo dela aqui no programa, e a sensação que eu tenho é que as crianças desta geração, elas já nascem, parece que conectadas com a rede social. Ela pega o meu telefone, ela pega o meu tablet e às vezes ela mexe melhor do que eu. E ela gosta muito dos canais do YouTube, né? Mamãe, ela fala, deixa eu ver desenho de massinha, né? E eu deixo. Só que eu deixo e tô a todo tempo olhando o conteúdo que ela está vendo e também por um tempo determinado. Depois eu tiro o telefone da mão dela. Isso é o correto? Isto é o correto. Isso é o equilíbrio que a gente está falando? Me permita aqui até dar não estabelecer um contraponto, mas um posicionamento bem definido. A judicialização, ela vem ato posterior, porque quando a OAB, por exemplo, tem trabalhado muito nas questões educacionais. Porque qual é o objetivo? Não é judicializar. É conscientizar. É conscientizar. Educar. E mais do que isso, é conciliar. É buscar meios que as pessoas se entendam sem precisar buscar o judiciário. Né? Agora, quando a educação, que é a palavra-chave no nosso ponto de vista nessas questões, como em tudo, né? Vai desde, a gente chama do mamando, aquele pequenininho, até o caducando. Não há dúvidas. Porque todos nós hoje, dependendo da geração, da influência que nós tivemos na nossa geração e aquilo que nós aprendemos com relação à internet, relação àquilo que nós vivemos, não é? Eles aplicam operacionalmente muito melhor que nós, porque tem essa facilidade. Agora, o controle, o não, faz parte da educação. Sim. Então, nós precisamos, na verdade, estabelecer pontos e isso é muito pessoal. E isso está dentro de
cada família. Nós damos aqui o caminho que deve percorrer em termos de regra geral. Agora, família tem que entender, e como falou bem a doutora Paula, né, nós precisamos interagir um pouco mais nas relações humanas. Por quê? Porque eles vão interferir diretamente nessas relações. Quando tratou das questões de intimidade, né, que é aquilo que eles têm usado com um pouco mais de frequência, quer fazer as fotos, chamada nudes. Os nudes. Os nudes. Então, o que acontece? Hoje a regra está judicializado, tá? Tem projeto de lei que está criminalizando não a postagem, não quem posta, mas quem dissemina. Quem replica. Quem replica ou quem curte. Então, há uma ideia... Agora, nada disso seria necessário se não se fizesse o nude, né? Mas essa é uma questão que eu ainda tento entender. A impulsividade. A gente tenta entender... Quando acontece algo dessa natureza, nós vamos buscar o objetivo. Qual o objetivo? Para que se faz? Chamar atenção. Eu acho que a doutora Paula consegue falar com mais propriedade. Olha, é uma projeção narcísica. Quer dizer, a pessoa hoje, ela passa a achar que é bonito. Né? Que é algo em que ela aparece de uma forma bonita. Às vezes até desafiada, né? Desafiador, uma atitude impulsiva e desafiador. Quando a gente diz que o que é desvelado demais, principalmente na comunicação, não fica bonito, ao contrário, fica constrangedor. Sim. Que o velado, aquilo que você traz na intimidade, a ser descoberto na hora certa, é muito melhor. Né? Agora, quando você diz que você dá o celular para sua filha com tempo marcado e você retira, a gente diz que é o certo porque existe uma simbiose em todos os vícios, que é eu me ligando àquilo que eu dependo. Então a tela, certamente, mas pode ser a comida, a sexo, a consumo, enfim. O nosso mundo de hoje permite muitas formas, né, de simbiose. E aí eu sofro quando eu me desgrudo e volto para mim. Entro em sofrimento. Portanto, desde novinha, você tem que mostrar para sua filha isso mesmo. Que você olha, gruda sua mente naquilo que é muito prazeroso, desgruda e volta para sua vida. Volta para sua vida e vai brincar com seus brinquedos reais. Exatamente. E nos brinquedos reais, eu tenho desafios que eu faço, eu melhoro a coordenação motora, eu desenvolvo o raciocínio, a linguagem. Você vê, hoje os pais ainda têm o hábito de pôr algo para a criança na hora de comer. E a gente diz que não se pode fazer isso, porque a relação da pessoa, desde o início, tem que ser com a comida em si, ela tem que perceber o que ela come, ela tem que mexer, fazer uma melequinha quando é criança com o que ela come, e ver o tamanho do que ela come. Vendo a tela, ela não percebe o que ela come, ela sequer tem a saciedade em relação ao que ela come. Até porque o cérebro leva um tempo para avisar. Sem dúvida. Então, se você não fizer isso com ela não volta para si mesma e para a sua vida, e ela precisa. A gente tem uma pergunta de Cubatão, pode colocar na tela para mim, por favor? Converso com o meu filho, mas mesmo assim ele se isola no computador. O que mais eu posso fazer? É a Rosana Pereira. Obrigada, Rosana, pela sua participação. Olha, o doutor Jair Roberto já havia dito que é uma questão de educação. Quando você conversa com seu filho, eu falo que você deve ensinar a criança a fazer por amor e por favor. Então, ele tem que saber desenvolver determinados conceitos, que aquilo que os pais falam é extremamente importante e tem um valor para a aprendizagem dele. Portanto, ele deve aprender a se frustrar e fazer o que deve ser feito. Portanto, se ele continua isolado, é porque, em princípio, ele está ignorando a comunicação com você e o que você acha melhor para ele. Você tem que retomar o diálogo e a conexão. Retomar o controle. E retomar aí, o controle. Os jovens não sabem. Eu acho que uma dica aqui que eu dou para a Rosana é que ela, dependendo de onde está o equipamento do seu filho, se está isolado, tire para um lugar onde a família convive. Ambiente comum. Esse é um ponto estratégico que pode auxiliar. Né? Eu acrescentaria ali, logo após o favor, é a dor mesmo, né? Porque há uma questão hierárquica aqui que a gente não pode deixar. Educar é isso mesmo. Eu preciso, na hora que... a proibição sempre é o último recurso. Sim. Mas se eu vejo que algo não está funcionando, foge ao controle, sim, e o vício é um ato reiterado, que ele não tem controle, eu tenho que ajudá-lo. E ajudar é exatamente isso.
mais um pouquinho de diálogo, caso não continue, não tenha efeito, num ambiente onde tira o computador do quarto e coloca na sala, Rosana, que aí eu acho que vai melhorar bastante. E veja, não queira ser amada agora, porque você tem que ser respeitada agora. Um dia ele vai entender que isso que você fez ao educá-lo foi amá-lo. Mas vai demorar um tempo, você precisa também dar conta disso. E vamos às notícias do esporte. O Santos finalmente desencantou contra a equipe do São Bernardo. O Peixe venceu por 4-1 na casa do adversário em jogo válido pela Série A do Campeonato Paulista. O grande destaque foi o atacante Bruno Henrique, que marcou 3 gols. Com a vitória, o Santos assume a vice-liderança do Grupo D com 13 pontos. O Alvinegro volta a campo na quinta-feira pela Copa Libertadores da América contra o The Strongest, na Vila Belmiro. E o fim de semana também não foi ruim para a Portuguesa Santista. Pela Série A3, a Briosa empatou com o Nacional por 2-2 no estádio Eurico Mursa. Com o resultado, a Portuguesa assumiu o 8º lugar com 14 pontos. A equipe santista volta a campo na próxima quinta-feira também, contra o Noroeste, às 20h, fora de casa. E no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ter todas as informações atualizadas do caso do menino de 4 anos, o Yuri, você está vendo aí fotos dele na tela, que morreu depois de cair do 16º andar do prédio que morava com o pai em Praia Grande. Uma verdadeira tragédia. Vai ver também uma reportagem sobre a greve geral em Santos, que entra no 5º dia. O Caderno Regional começa às 19h30 com o Ione Furukawa, que vai substituir o apresentador Irineu Alves, que está de férias. E a gente volta a conversar com o presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos, José Roberto Chiarella, e com a psicóloga Paula Carvalhais, sobre o mundo paralelo da internet e os perigos escondidos na rede. Você pode continuar participando, basta enviar a sua pergunta para o e-mail que aparece aí na sua tela. Eu volto à pergunta com uma colocação que nós fizemos nos bastidores. Ano passado a gente teve a febre do Pokémon GO, né? Muita gente criticou, e poucas pessoas fizeram a análise da importância daquilo para que esses jovens, esses adolescentes, saíssem do mundo deles, do quadrado deles, e fossem buscar os Pokémons pela cidade. E com isso, eles acabaram se encontrando. Então, assim, esse foi um aplicativo que acabou ajudando a socialização dos adolescentes, de uma certa forma. Com certeza, inclusive com a própria mãe e o próprio pai que os levavam aos lugares para que eles caçassem os Pokémons. Então houve uma rede maior, mais verdadeira e que levou ao encontro. Brincaram juntos, na verdade. Né? Mas mais do que isso, é a chamada realidade aumentada. Realidade aumentada é aquela que nos coloca no virtual e no real ao mesmo tempo. E isso, num ponto de vista pedagógico, eu que ministro aulas, inclusive para adolescentes, a gente entendeu aquilo como um ponto importantíssimo para a educação. Por quê? Eu posso me utilizar. Ali o professor podia, de matemática, de física, de qualquer outra disciplina, poderia ter usado como de fato usou. Imagine nós dentro de uma sala de aula, onde poderíamos visitar um museu e lá, através de imagens, nos projetarmos nos lugares, né? É muito mais atraente e os jovens de hoje necessitam muito mais do que eram antes, com gerações anteriores, dessa inovação na educação para que se sintam mais atraídos, para que eles não entendam que a sala de aula é um lugar monótono, a aula é chata, tudo aquilo que nós ouvimos, que é inerente da própria idade deles, e nós ouvimos e caminhamos. E eles, sim, quando estamos aqui, né? Amadurecerem um pouquinho mais, vão pensar como nós pensamos. Eu lembro porque a minha avó chegava para minha mãe e falava assim: aonde esse menino vai parar? Sou eu. Parei aqui. Então, é uma continuidade isso, né? Mas a internet, ela veio, no meu ponto de vista, nos facilitar sobremaneira em todos os sentidos, né? É óbvio que tudo que é feito em demasia, sem equilíbrio, vai causar um prejuízo. Sim. Mas, e tudo que a tecnologia cria de problema, ela mesmo traz a solução. Então, essas questões, a gente só precisa dar esse viés educacional, esse viés humanístico para essas relações.
Na verdade, a gente fala do vínculo, da qualidade do vínculo. Lógico que tecnologia sempre é algo bom e o ser humano deve saber utilizá-la. E é um caminho sem volta, sem a gente dúvida. não tem como retroceder Não, isso, no né? programa, eu trabalho no programa de DST-AIDS municipal e hoje nós damos a parte educacional para os adolescentes com tablet, é o Jovem Doutor, com eles fazendo uso da tecnologia para isso e é impossível viver sem ela. Porém, a qualidade do vínculo é extremamente importante. E para formar vínculos com a vida e com o mundo, eu parto sempre da base familiar. O vínculo da criança, do bebê, é com a mãe, depois é com o pai, que é o primeiro outro, porque ele e a mãe são uma fusão, veio de dentro da mãe, e a partir destes vínculos nós nos conectamos com outros. Sim. Então tem que existir uma base real. E hoje eu fico impressionada de ver pais que vêm com a queixa, por exemplo, que o filho está com problemas escolares, com problemas de relacionamento, com problemas de sono, e quando a gente vai ver, por exemplo, ele fica com o celular conectado 24 horas por dia, ele não dorme. E os pais, quando eu pergunto, é comum eles dizerem, eu não sei. O seu filho vai dormir com o celular? Não, não sei. Mas ele fica se relacionando. Olha, ele se relaciona a noite toda, porque eles falam a noite toda, os jovens. Eles ficam com aquele aparelhinho. Tira o celular da mão do filho, desliga esse celular. Eu não durmo com o celular, uso como despertador. Bom, então foi no modo avião, mas nem é o ideal. Existe uma forma da família se despedir, existe uma forma da família dormir, existe uma forma de você desligar o cérebro. Inclusive o estímulo luminoso é extremamente prejudicial, ele desperta e faz com que entre em ansiedade. Você tem casos de jovens que ficam conectados diretamente e que entram inclusive em estado convulsivo. Ou seja, nós temos que desconectar e formar vínculos mais reais para daí conseguirmos fazer o uso correto da tecnologia. José Roberto, a mãe colocou o computador na sala, a mãe está mais atenta ao celular, mas mesmo assim o adolescente insiste em ficar horas. Você no primeiro bloco disse que existem hoje softwares, inclusive gratuitos, para que... De controle. Como que as pessoas, por exemplo, a Rosana, que nos mandou uma pergunta, se ela quiser ter acesso a esse software, como que é o caminho? O software de controle parental é um software de controle de acessos, não de limitação de tempo. Ele não vai limitar tempo. A limitação de tempo tem que partir, como bem falou a doutora Paula, é um conjunto de ações na família. Você pega um adolescente, qualquer prática esportiva tem regras. Sim. A vida tem regras. E dentro de casa tem que estabelecer regras. Se não estabelecer regras, nós vamos nos deparar com algo que passa para descontrole, e descontrole vai receber um nome reiterado de vício. Ele vai se viciar, vai passar lá todo o tempo dele, vai perder tempo de estudo, vai perder tempo para se alimentar e não vai se desconectar quando nós necessitamos dessa desconexão. Agora, para você que está nos assistindo aqui e precisa de uma forma eficaz de controle, conversa e manda. E aí acabou, não tem outro jeito, porque quando eu vejo, vamos tratar de uma forma um pouquinho mais restrita, por uma coisa mais grave, por exemplo, um viciado em... cocaína. Uma droga, não é? Ele, obviamente, se não tiver um auxílio, e ele não vai se convencer, ele precisa de alguém que o convença. E aí tem também até a condução coercitiva dele, que é mandá-lo à força para se tratar. Depois ele vai retomar a parte da consciência. Ali acontece, traçando um paralelo de comparação, vai acontecer praticamente a mesma coisa quando ele está de forma completamente descontrolada. Isso a gente nota quando há excesso. Agora, os pais, por sua vez, e aqui é um recado direto aos pais, são vocês que têm o ônus de ficarem atentos aos seus filhos. Não dá para inverter e nem atribuir a terceiros essa obrigação, porque é dentro de casa que nós vamos ter que fazer isso. Então, é um problema que não é difícil de se resolver, não é? Eu falo para o meu filho, ele joga videogame, e essa gamificação que a gente chama, que é algo também perigoso, tem hora. Olha, você tem tanto tempo, se você passar do tempo, eu vou desligar. Vou ter a regra.
É regra. E se eu tiver que desligar na segunda vez, eu vou tirar de você o computador e ponto. O que eu vou fazer? Ele tem que obedecer. A gente tem mais uma pergunta, dessa vez é de Santos, é a Paula Peixoto. Como controlar o conteúdo de mensagens diretas? Como controlar? Então, a mensagem direta é algo que você, esse software de controle parental pode. Aí entra uma questão extremamente importante, né? Eu perguntei certa vez, numa das palestras que nós estávamos dando em colégio, e perguntei para os alunos, de forma negativa até, quem não tinha Facebook, quem não tinha WhatsApp, porque perguntar quem tem, eu queria saber quem é que não tinha. Bom, pouquíssimos. Aí, o que a gente vê? Quem tem senha? Todos. Muito bem, você tem senha? Tem. Você entrega a senha para o seu pai? Não. Mas por qual motivo? Porque é minha privacidade. Então, aí nós temos que começar a explicar que quem responde por eles, é o pai. Civilmente, é o pai. Civil e criminalmente. Não, criminalmente, é personalíssimo. Então, um menor comete um ato infracional. Ele vai responder pelo ato infracional. Entendeu? É ele menor, mas todo ato infracional, quando incorre num crime dessa natureza, calúnia, injúria, difamação, vai repercutir na esfera civil, através do 186 do Código Civil, que é, né, provocar dano a terceiro. O pai vai responder. Então, se é ele que responde você tem que passar a senha para ele. E esse controle de mensagens direta é através do controle parental também, do software. A gente teve há uns 2 anos atrás, acho que em 2014, se não me falha a memória, o caso de um menino. Era um casal de namoradinhos de 14 anos. Esse menino tirou fotos íntimas da namorada. Eles terminaram e aí ele replicou essas fotos, né, pelos canais de mensagem. Essa menina fugiu de casa. Consequências. As consequências psicológicas. Como que a gente consegue depois trazer de volta uma adolescente que sofreu esse trauma, Paula? Olha, é bastante complicado, porque o importante do trauma, ele tem um trauma agudo, que é você frente. Na verdade, essa menina fugiu de casa porque ela deve ter ficado sem saída. E o desespero é péssimo conselheiro, e você não ter saída para os problemas mais ainda. Então, a gente diz que a conexão familiar, de novo, nessa hora é importante, porque você tem que buscá-la, tem que mostrar que o erro, gente, nunca é da vítima. Mas não devia ter tirado foto. Já foi. Agora, que uso deste tipo de material tem uma pessoa o direito de fazer a ponto de constranger outra? Então, voltando ao ponto, a menina não é a culpada disto. Você deve mostrar que existem saídas e ela deve ser vista realmente como uma vítima, alguém a ser ajudado, compreendido. E não criticado, sabe, envergonhado. Quer dizer, ela deve passar do estágio da vergonha e do desespero, do sem saída, para um estágio de vamos aproveitar isso para ver... Vamos aprender. Exatamente, vamos como aprender. Lidar com isto, até outras pessoas que estão à sua volta, sabe? Sempre assim, qual é a saída, qual é o desdobramento, qual é o passo. Então, na verdade, nós precisamos mostrar que existe vida, que as situações não limitam a vida das pessoas. E eu tenho perguntado muito para os pais, que tipo de exemplo vocês dão com tecnologia? Vocês sentam à mesa, vocês comentam coisas privadas de mensagens diretas, intrafamiliarmente, de conteúdos que não deveriam comentar. Vocês estão falando com o seu filho com o dedo no celular. Quer dizer, outro dia ontem, aliás, estava conversando com uma pessoa que contou que a filhinha de 8 meses foi com o dedo no celular, arrastando, e que nunca ninguém ensinou. Sim, mas ela vê vocês desde que nasceu. É importante que os pais... Nós ensinamos. Nós ensinamos. É importante que os pais tenham na cabeça que eles são espelho para os filhos. Exatamente. Né? Então, o adulto que depois percebe, vem se queixar do que aconteceu com os filhos... Tem que se olhar antes, né? Primeiramente. E até admitir que não percebe algumas coisas nesta fusão com a tecnologia. E como eu sempre brinco, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Então, o jovem é arrastado por esta forma de funcionamento do adulto.
Tudo é uma aprendizagem. O trauma, ele não deve nunca prender a vida da pessoa, sabe? A vida deve correr, ela deve ver outras perspectivas, outras Ela coisas. deve renascer. Deve renascer. E, na verdade, a culpa, né, o fato de você conversar sobre quem é que criou essa situação mesmo sem querer, a culpa deve ser vista e deve ser trabalhada, e o agressor deve chegar a um ponto em que ele possa pedir desculpas à vítima, possa reconhecer o erro e de verdade perceber o alcance e não voltar a fazer. Você me permite uma colocação? Sim. Para complementar ainda, é que há sempre um equívoco, né, de culpabilidade da vítima. Né? Esse é um mau exemplo, é buscar na vítima a justificativa por um ato danoso. Então, a denúncia, ela é sempre o melhor caminho, porque enquanto as autoridades, inclusive a autoridade policial, através de boletim de ocorrência, a própria lei, ela nos favorece, no artigo 21 do Marco Civil da Internet, quando se trata de cenas de nudez, de menor envolvido, outra forma, sem precisar se judicializar, mais rápida, para que se retire aquele conteúdo. E aí que veio a criminalização de quem posta. Porque a hora que eu tiro o conteúdo, é óbvio que alguém sempre guardou para si. Sim. Só que vai ser penalizado se voltar a colocar. Então, a denúncia, o apoio vem com a denúncia. Por quê? É resguardar o direito daquele que sofreu algo, né, que está lhe colocando numa situação vexatória diante dos demais, e é por isso que se constrange tanto, se deprime, foge, quer fugir daquela situação. O apoio paterno, materno, a denúncia efetivamente para que a autoridade policial possa ir buscar o autor. E diante dessa autoria deflagrada, o que nós vamos fazer? Tirar o conteúdo. Aí a vítima se sente restabelecida, não é? Ela se sente respeitada novamente. Exatamente. Respeitada, você tem que fazer a reparação. A reparação do que aconteceu e magoou alguém deve sempre fazer parte desse tratamento do trauma. E o Fundo Social de Solidariedade de Santos realiza até o dia 12 de abril a arrecadação de ovos de Páscoa que serão distribuídos para instituições que atendem crianças e adolescentes na cidade. O objetivo é superar a quantidade arrecadada em 2016, que foi de 15 mil ovos. As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, 388, na Encruzilhada, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Empresas, escolas, universidades e parceiros interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone 3222 8050. E nós voltamos a conversar com a psicóloga Paula Carvalhais e com o presidente da Comissão de Educação Digital da OAB Santos, José Roberto Chiarella. Volto com você, José Roberto. A gente tem lido muitas notícias de casos de pessoas que sofreram as consequências de falhas de segurança em sites, ou por espionagem de dados, né? Ou com dados compartilhados. O usuário comum, ele tem como se proteger disso? O usuário comum, ele tem primeiro que entender esses sítios de internet, quais são as seguranças que efetivamente eles oferecem, não é? Quando se trata de sites de compra, o e-commerce, procurar saber antecipadamente qual é a confiabilidade disso, efetivamente pagar isso através de um dispositivo que a gente hoje tem no mercado, que é o PagSeguro, que só libera o dinheiro após chegar a mercadoria e aquilo que efetivamente ele tem, já tem isso. E quando não, está envolvido em questões de fake, né, de sites de falsidade ideológica, a denúncia é o melhor caminho para que a autoridade policial e outras consigam efetivamente descobrir quais são os novos métodos tecnológicos que estão sendo usados para combater, e outro, os próprios softwares de segurança, né? Cookies, precisa ter um técnico de informática na sua máquina. Às vezes a gente não dá a mínima importância para isso, mas precisa ser alguém que conhece tecnologia da informação. Para quê? Para colocar dispositivos de segurança. Ninguém dá
grande importância para a mudança de senhas, ninguém dá grande importância para software de segurança, para aquilo que eu estou colocando dentro da minha máquina, não é? As instituições bancárias, por exemplo, elas estão a todo tempo se aprimorando e para nós, usuários, nos facilitando. Então, esse é o ponto mais importante. Você não pode simplesmente achar que depois que está lá instalado, que você não vai deixar mais de ter segurança. A gente voltando um pouquinho ao que a gente estava falando no bloco anterior dos nudes, em 2012, em virtude do que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, né, foi criada uma lei, né, e essa lei ela vem sofrendo algumas críticas. Que críticas são essas? A lei Carolina Dickmann, ela foi redigida, ela modificou o Código Penal. Né? No artigo 154A, que muda a pena, que fala de intervenção, ela nasceu num clamor social. Não é? Então, o que aumentou ali? Aumentou simplesmente de criminalizar que a invadir dispositivo, interrupção, passa a ser crime. Mas invadir como? Eu quero até rapidamente lembrar um caso muito antigo, foi o caso do PC Farias, que na época que apreenderam os computadores, não conseguiram criminalizá-lo porque não havia protocolo. Sim. Deixaram-os numa sala Sim. e lá um monte de gente entrava e saía, ninguém conseguia provar que aquilo efetivamente estava lá ou foi plantado, não é? Então, quando a gente fala de regras, e essas regras elas têm que criminalizar atos, né? O Marco Civil da Internet, mesmo sendo votado pela ex-presidente Dilma de forma assodada, muito rápida, porque estava no meio de um congresso mundial, também existem algumas falhas, mas é uma lei muito mais abrangente. Quando eu falo da Carolina Dickmann, a lei, que é a 12.737 de 2012, né, onde as pessoas só vão saber que essa lei existe por causa do nome que se dá a ela, não é? Porque você é pelo número, não é pelo nome. Ela faz o quê? Ela majorou algumas penas, ela colocou uma tipificação, onde, quando é feito em momentos de calamidade, vai dobrar a pena, não é? Mas nós estamos falando de pena que são, no meu ponto de vista, amenas. Brandas demais. Muito brandas. Brandas demais. Nós temos pouco mais de 2 minutos, Paula. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo com um conselho que você desse aos pais, mães que estão passando por essa dificuldade e também aos pais que são espelhos e que não praticam o que deve ser praticado. Olha, em primeiro lugar, é a qualidade do bom vínculo, do lazer. O lazer, às vezes, não faz parte da rede familiar e da vida do jovem, né? Ele deve ir além do uso da tecnologia. E o segundo ponto é, você tem que educar sempre as pessoas para que pensem no outro como pensam em si mesmas. Isto é que é a educação. Todas as vezes que você vai fazer alguma coisa com relação a um outro, você tem que se colocar no lugar dele. E isto é básico, começa em casa. Quando os pais, inclusive, vão falar e vão frustrar, devem dizer para a criança se colocar no lugar deles, pais, se colocar no lugar dos amigos, quer dizer, tornar o universo mais amplo, que vai além do próprio umbigo. Porque por trás dessa questão nós temos o problema narcísico das pessoas, que começa na infância. José Roberto, eu gostaria muito de agradecer sua participação. Belíssimo trabalho que você faz dentro das escolas, porque eu de fato acredito que a educação é a base para a gente conseguir mudar essa realidade. Somos nós, eu que agradeço, a você que nos assiste, Nathalie, doutora Paula. Foi um prazer imenso estar aqui e a Santa Cecília que sempre nos dá a oportunidade. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Paula, muito obrigada, doutor José Roberto. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Amanhã, nós vamos debater a questão da humanização dos animais de estimação. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau!